Olá meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu trago um tema que, ao meu ver, é uma das principais causas de desavenças, de problemas de relacionamento, de problemas de gestão que atingem a todos nós. E esse tema ele é muito importante porque à medida que você cresce, você vai percebendo que é quase que inevitável você ter que lidar com pessoas e você ter que lidar com alinhamento de expectativas e você ter que lidar com gestão de processos. E esse tema de hoje ele tem tudo a ver com isso e provavelmente você vai se identificar com algumas coisas que eu vou falar aqui. E se você se identificar com alguma situação, eu até recomendo que você mande esse vídeo, não de forma a causar uma certa intriga ou uma desavença, mas a fim de trazer um pouco mais de esclarecimento, que é a finalidade de todos os vídeos que eu gravo aqui para vocês. Eu trago uma ideia que ela processada adequadamente faz com que você tenha mais capacidade de fazer escolhas, né? E que você, escolhendo coisas melhores para sua vida, naturalmente sua vida melhore. Então isso é trabalhar com desenvolvimento pessoal. Tem algumas pessoas que falam assim, não gosto de desenvolvimento pessoal. Cara, eu nunca ouvi uma pessoa bem-sucedida que não gosta de desenvolvimento pessoal, porque é natural, se você é uma pessoa bem-sucedida, você quer se desenvolver. E se desenvolver é trabalhar com desenvolvimento pessoal. E nós trabalhamos aqui com desenvolvimento pessoal no sentido de trazer novas ideias para que você melhore a qualidade dos seus pensamentos e possa fazer melhores escolhas. E nesse sentido, o tópico de hoje ele é extremamente interessante, por quê? Porque à medida que você vai crescendo, como eu disse, você vai tendo que gerenciar mais pessoas e recursos. E relacionamento pessoal, interpessoal, ele é extremamente desafiador, porque nem tudo na sua vida está no seu controle. Se você pegar um pouco do conhecimento que vem do estoicismo, você vai ver que existem coisas que estão dentro do seu escopo de ação. São coisas que você consegue controlar, que estão dentro do seu controle, né? Então você influencia diretamente. E tem coisas que estão fora do seu escopo de ação, como, por exemplo, a reação das pessoas. Você pode falar uma coisa, mas se uma pessoa interpreta de uma maneira positiva ou negativa, isso está parcialmente no seu controle. Você pode falar de um jeito que seja um pouco mais macio e tudo mais, mas mesmo assim você não tem 100% do controle disso. Tem muitas coisas que acontecem, são reações das pessoas que não estão necessariamente dentro do seu controle, né? E é mais ou menos nessa linha que nós vamos seguir. E você vai percebendo que isso é como se fosse um novelo de lã. Se você começa às vezes com uma desavença, uma coisa que ficou meio mal resolvida, e é uma bolinha do novelo de lã que você não resolveu, à medida que o tempo vai passando, essa bolinha mal resolvida, ela vai criando um nó tamanho que existem nós que eles estão tão grandes que para você desatar o nó é extremamente difícil, tá? Que muitas vezes fica até mais fácil você cortar o nó de uma vez do que tentar desatar. Sobre uma perspectiva material, cortar o nó ele é plausível. Você consegue cortar o nó, você desfaz o relacionamento com a pessoa, se afasta e está resolvido. Só que do ponto de vista espiritual, você vai ver que não existe bem cortar o nó, você entende? Pelo menos é isso que eu acredito. Eu acho que assim, você nunca corta um nó de fato, você só posterga para desatar esse nó depois, entendeu? Mas uma hora ou outra você sempre vai ter que desatar. E esse desatar o nó significa você, ao invés de tentar puxar mais para resolver, você tem que afrouxar o nó. E você afrouxa com flexibilidade, paciência, com tolerância, né? Seria mais nesse sentido. Isso sob uma perspectiva espiritual. Mas sob uma perspectiva racional, muitas vezes você puxa mais, o nó vai ficando cada vez mais rígido, chega uma hora que você fala, quer saber, eu vou cortar esse negócio. Aí você corta, só que na verdade você não resolveu de fato. Tá? E por que esses nós eles acontecem? Muitas vezes por causa de contratos. Essa é uma das causas, mas é o tema do nosso vídeo de hoje, que são contratos não explícitos ou contratos firmados na sua cabeça. Então, contratos não explícitos são aqueles contratos que você estabelece com outra pessoa, mas ela não sabe que você fez esse contrato. Então, esse contrato está na sua mente, você cria uma expectativa de que aquilo está claro, mas ele não está. E ele acontece na sua mente. E aí, vou te dar um exemplo, isso acontece bastante com casais. Imagine que no casal, o marido ele acorda mais cedo e ele percebe que a esposa gosta do café da manhã pronto, na hora que ela acorda. Então, na cabeça dele, ele fala assim, bom, eu vou acordar mais cedo, vou fazer esse favor, eu vou fazer esse mimo
para minha esposa. E até aí tudo bem, né? Eu acho que você pensar na outra pessoa é legal, mas quando você faz isso com um contrato não explícito, um contrato firmado na sua mente, que não ficou claro, ele pode gerar um problema, que é um pequeno novelo de lã assim, mal resolvido. Então, por exemplo, ele pode acordar de manhã e fazer o café, mas na cabeça dele ele falou assim: eu fiz o café da manhã, mas eu espero que à noite, a hora que eu voltar, ela faça a janta para mim. Esse contrato é um contrato que na cabeça dele está muito claro: eu faço café da manhã, mas ela tem que fazer a janta. Só que na cabeça dela, esse contrato não foi firmado. Então, ou seja, é um contrato que existe na cabeça de um, não existe na cabeça do outro. E um contrato não explícito, ele pode gerar um problema, porque ele faz isso, só que não recebe a janta. Ou recebe dia sim, dia não, isso vai começando a incomodar. Só que ele não vai cobrar, por quê? Primeiro, porque ele sabe que isso não foi combinado. E segundo, que na cabeça dele, ele fala assim: se eu cobrar, eu vou estar sendo uma pessoa muito egoísta, errada, meio que nesse sentido. Então ele não deixa isso jogado na mesa, ele vai incorporando. Então ele fica naquela questão, tipo, eu faço, mas eu não recebo de volta. E ele na cabeça vira meio que um crédito que ele tem, mas que na verdade ele não é reconhecido o que tem, porque não foi jogado na mesa, não foi colocado explicitamente. Então isso vai de encontro com um princípio que tem no livro do Jack Welch, que chama-se Paixão por Vencer. E esse livro ele conta um pouco do estilo de liderança do CEO Jack Welch, que foi considerado um dos melhores CEOs do mundo. Acho que ele até ganhou um prêmio de melhor CEO do mundo. E ele tem um princípio lá no livro, se você ler, que está escrito assim, que é o princípio da franqueza. Franqueza é você meio que jogar as cartas na mesa. Você fala assim: olha, para mim isso é importante, isso não é importante, isso é claro, isso não é claro. E muitas vezes nós não falamos. Por quê? Porque você tem medo da pessoa interpretar isso como de uma maneira negativa. Agora, eu te convido aqui a uma reflexão diante desse cenário. Quando você deixa explícito as cartas na mesa e você fala assim: estou fazendo café da manhã, mas eu espero que você faça a janta também. E você fala assim: ah, mas eu não queria fazer a janta. Mas às vezes nem ela queria o café da manhã de manhã, entendeu? Então, às vezes, nesse exemplo que eu estou dando aí, né, do café da manhã e da janta, às vezes o contrato não firmado, não explícito, ele é simplesmente uma questão que faltou colocar as cartas na mesa, ou faltou você deixar mais claro. E aí você deve estar perguntando assim: poxa, isso é tão simples, então por que nós não colocamos todas as cartas na mesa? Porque muitas vezes colocar as cartas na mesa implica em você acabar deixando outra pessoa meio chateada, ou ela pode falar assim: mas a pessoa pode interpretar uma coisa ou achar que eu sou uma coisa ou outra. Aí eu te pergunto: se você coloca as cartas na mesa de uma maneira transparente, educada e genuína, e a pessoa interpreta de um jeito errado, este problema é seu ou é da pessoa? Lembrando que nós estamos falando de você colocar as cartas na mesa de uma maneira limpa e transparente. Esse problema de colocar as cartas na mesa, ele é um problema da pessoa que interpretou errado, né? E ela achou que eu sou pidão demais, achou que eu sou, sei lá. Mas se você colocou de uma maneira transparente, honesta, o que você espera e o que é importante, isso se torna, se a pessoa interpreta de uma maneira negativa, isso é problema seu ou é da pessoa? Não é seu, entende? Porque você está sendo verdadeiro, honesto e respeitando aquilo que é importante para você e deixando claro de uma maneira franca e honesta. Então, ser franco e honesto não é algo que você precisa se preocupar, na verdade é um atributo positivo. Só que nós colocamos o que a outra pessoa pensa acima do que nós pensamos. E é aí que começam os problemas de relacionamento, porque são contratos não firmados. Então você acredita que a pessoa quer uma coisa, na verdade você não sabe se ela quer, e você espera uma coisa que você não sabe se ela sabe que você espera. Entendeu? Então vai ficando meio assim. E esses são problemas que vão acontecendo. Minha sugestão é que você comece a executar mais a franqueza durante os seus atos. Que você possa ser franco durante todos os processos. Inclusive, esses assuntos são muito contemplados dentro do nosso curso de Gestão e Desenvolvimento Pessoal,
que agora para 2025 ele vai ser lançado a parte do Elite como guia, que é um módulo específico de aceleração de consultórios. Eu ainda estou pensando se esse nome vai ficar, mas seria um curso de desenvolvimento pessoal e de liderança, aonde você consegue, através de conteúdos como esse que eu estou te colocando aqui, refletir um pouco melhor sobre a sua capacidade de tomar ações e decidir sobre as coisas que vêm ou não para dentro do seu dia a dia, né? Gerenciar clínicas e ir para um próximo patamar de faturamento, de desenvolvimento, de crescimento, ele depende muito dessa capacidade de você tomar melhores decisões. E o guia, ele ajuda nesse sentido. Então, minha recomendação, se você tiver interesse, né, que você clique no link de algum lugar que está nesse vídeo e converse com o nosso time, que você vai ter esse curso na modalidade presencial ou também online, tá bom? Online a gente está decidindo ainda como nós vamos fazer o lançamento, mas seria basicamente isso, tá bom? Então comenta aí se você gostou do conteúdo, se você acha interessante e se te agregou de alguma forma, eu peço que você se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que nós estamos subindo aqui toda semana, tá bom? Grande abraço.